Como nós dissemos no início do nosso culto, nós estamos começando hoje, aqui na congregação, uma nova série de mensagens, a série A Queda. É uma série de 5 ou 6 mensagens que nós vamos basear no texto de Gênesis capítulo 3. O objetivo dessa série é nos fazer refletir o que de fato está errado no mundo. Há muitas teorias sobre isso. Nós lidamos com algumas questões que são grandes, questões que são transcendentais, que todas as pessoas fazem, vez por outra, nas suas vidas. Algumas vezes essas perguntas é: quem sou eu? Por que é que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? E eu quero dizer a você que a Bíblia ela tem resposta para todas essas perguntas. Mas uma pergunta comum que se faz também é: o que há de errado no mundo? Dependendo da resposta que você assume para essa questão, a sua vida é moldada de uma ou de outra forma. Você vai buscar a solução em um ou outro lugar. Só que a Bíblia é muito clara em oferecer uma resposta para essa pergunta: do que está de errado? É importante no início dessa série nós fazermos um apanhado, um retrospecto de Gênesis até o ponto do capítulo 3, nós vamos começar no verso 1 e vamos até o 7 hoje. Deus não necessitava criar o que quer que fosse. É preciso dizer isso. Deus é Deus de toda a eternidade. Ele estava satisfeito no seu relacionamento dentro da Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, para revelar a sua glória, Deus escolhe em determinado tempo na eternidade criar tudo que existe. E então, pela sua palavra, Ele começa a ordenar: faça-se a luz, faça-se os céus e a terra, faça-se o mar, façam-se as plantas e os animais, faça-se. E Deus então vai criando um cenário, Deus vai criando um lugar, Deus vai criando um universo de maneira perfeita, de tal maneira que esta criação seja uma proclamação visível da sua glória, de todos os seus atributos, de todas as suas perfeições. E quando a criação vai chegando ao seu final, Deus cria a sua obra-prima, o homem. E eu digo que o homem é a obra-prima de Deus porque a sua própria criação ela obedece a algumas características especiais. Até aqui, até a criação de todo o resto da criação, Deus diz: faça-se, faça-se, faça-se. Mas quando é para criar o homem, Deus afirma: façamos. É uma obra especial, o homem é uma obra especial da criação da Trindade. É um homem que é criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, uma criatura formada para refletir de maneira especial, mais do que toda a criação, o caráter do seu Criador, os atributos do seu Criador. O homem foi criado com esse propósito, o homem e a mulher foram criados com esse propósito. Deus cria o homem e o coloca num lugar de grande beleza e perfeição, o Éden, um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de grande abundância, onde o homem não teria falta do que quer que fosse, onde o homem viveria por toda a eternidade em paz com o seu Criador, em paz com o seu semelhante, com a mulher que é criada a partir da sua costela, Eva. Adão iria viver com Eva em paz. Ela foi criada e serviria como auxiliadora do homem, o homem como regente de toda a criação, e a mulher como a sua auxiliadora, o seu braço direito, fiel. Eles viveriam em paz e harmonia um com o outro. O homem viveria num estado de satisfação e de paz consigo mesmo. Ele pensaria acerca de si mesmo o que convém, ele sentiria acerca de si mesmo também aquilo que convém. O homem viveria numa relação de
da criação perfeita de Deus. E dela ele retiraria os frutos do seu trabalho, ele retiraria o seu alimento da terra. O trabalho não seria penoso. Tudo isso é o que a criação perfeita de Deus estava planejada, projetada para ser. Quando nós entramos em Gênesis 3, o que nós vemos no imediato anterior é a história do jardim e, no meio do jardim, duas árvores. A primeira, a árvore da vida. A árvore da qual o homem tomasse, ele iria viver por toda a eternidade. O homem estava destinado a comer dessa árvore e viver para todo sempre. Mas também, ao lado dessa árvore da vida, uma segunda árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore daquilo que é certo e daquilo que é errado. E Deus coloca esta árvore no jardim, dando ao homem um mandamento específico: coma de todas as árvores, exceto desta. Talvez você se pergunte, bem, qual era o objetivo de Deus? Se a árvore não era para ser comida, então por que ela estava ali? Parece que Deus quer brincar quando coloca esta árvore ali, mas a verdade é que Deus coloca aquela árvore com um propósito muito bem definido. Ele deseja que a obediência do homem a Ele não seja uma obediência obrigada, uma obediência imposta, mas que o homem voluntariamente escolha obedecer a Deus e viver a plenitude da bênção do Senhor. Deus deseja que essa obediência seja uma obediência voluntária, não uma obediência por imposição. E esta é a razão desta árvore estar ali, para que o homem pudesse, com o coração desimpedido, com o coração livre, amoroso, grato a Deus por todas estas bênçãos, toda essa harmonia que ele vive, ele obedecesse ao Senhor e vivesse para sempre. Este é o propósito original de Deus. Imaginem, meus irmãos que estão aqui, irmãos que nos assistem em casa pelo YouTube, que maravilhoso seria se as coisas tivessem mudança. Na verdade, as saudades deste lugar perdido nos motivam todos os dias. As nossas maiores aspirações, a aspiração de todo ser humano, a felicidade, a paz, a harmonia, a saúde perfeita, a vida eterna, todas essas motivações são reflexos de uma saudade. A saudade desse tempo de harmonia perfeita. Nós vemos Éden e nós nos encantamos com Gênesis 1 e Gênesis 2. O problema é que Gênesis tem mais de 2 capítulos. É que a Bíblia segue a partir daí. E aí nós vemos Gênesis 3. E eu convido você a olhar para a sua Bíblia, em Gênesis 3, se você não abriu, e acompanhar essa leitura. Gênesis 3, versos 1 a 7. Nós vamos lendo aos poucos, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, ok? Gênesis 3, versos 1 a 7. Mas a serpente, nós estamos naquele cenário do Éden que apresentamos, então surge uma serpente. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente aqui, que é mais do que um simples animal, é preciso entender isso. Por natureza, a serpente ela é um animal sagaz, ela é um animal astuto, pela própria natureza dela, nas suas limitações de animal, é claro, mas há na serpente a astúcia. Mas, na verdade, há algo mais aqui, alguém mais aqui, além da serpente. É o próprio Satanás, o arqui-inimigo de Deus. Aquele que antes de servir ao Senhor nas hostes celestiais, mas que escolheu de livre vontade desobedecer ao Senhor, rebelar-se contra o seu Senhor e por isso foi lançado. Por isso foi expulso da presença do Senhor. É o tentador, aquele que nos assedia continuamente, aquele que a todo tempo nos tenta para o pecado, que se apresenta aqui
por meio deste animal, a serpente. É preciso também afirmar aqui que nós cremos que essa história, ela é uma história real, ela não é um mito. Muitos estudiosos da Bíblia vão olhar para essa história e vão dizer, uma serpente falando, isso é uma história, é um mito apenas, é uma história que quer transmitir uma moral, mas não, nós acreditamos que essa história seja verdadeira, porque se essa história não for verdadeira, nenhuma outra da Bíblia poderá ser. É uma das histórias fundantes da Bíblia, um dos fundamentos para a nossa fé. Diz então que essa serpente, Satanás, incorporado neste animal, ele se dirige a Eva, para a mulher, para aquela que é, como a Bíblia mesmo descreve, a parte mais suscetível, a parte mais frágil da criação, entre homem e mulher. É importante dizer aqui nesse ponto, quando falamos que a serpente fala a Eva, que as coisas aqui até esse ponto, elas são de uma maneira que nunca mais elas se repetiriam. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a serpente fala a Eva, Eva não se espanta. Talvez, e aqui é um grande talvez, os animais tivessem a capacidade até esse tempo de comunicar-se verbalmente. Eva fica espantada ao ver uma serpente falando. As coisas não são mais como eram aqui, e nunca mais voltarão a ser, e nós vamos voltar a esse ponto nessa mensagem. A serpente, então, ela se dirige a Eva, ela vai falar com Eva, ela vai conversar com Eva, e usando de astúcia, porque é assim que Satanás se aproxima de nós. Jamais pense que Satanás vai se aproximar de você com chifres, com a sua pele vermelha, com um tridente na mão e cheirando enxofre. Não é assim que o diabo se aproxima de você. Ele se aproxima com astúcia, é com sutileza para tentar você. E assim ele faz com Eva. E ele vai usar com Eva, já neste primeiro versículo aqui do capítulo 3, de uma das suas principais ferramentas, a dúvida. Ele vai colocar em dúvida aquilo que Deus diz. E não só a dúvida, mas a distorção daquilo que o Senhor falou. Veja que o Senhor diz a Adão, quando apresenta a ele a árvore: Adão, coma de todas as árvores, coma de tudo, menos dessa. E o diabo, quando ele se aproxima para tentar Eva, ele vai dizer: Deus disse, não comereis de toda a árvore. Perceba que o diabo, ele transforma um mandamento positivo do Senhor em algo negativo. O que ele está fazendo? Ele está tornando um mandamento agradável, que traria vida, que traria bênção. Ele transforma um mandamento assim em algo pesado, uma proibição difícil de suportar. E o diabo faz isso conosco. Ele faz com que, por meio da distorção da palavra de Deus, nós vejamos a lei do Senhor, a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor nos chama a fazer, como algo pesado, como algo que vai nos trazer sofrimento. O diabo, ele distorce, ele enfatiza a proibição, ele faz Eva pensar no mandamento como algo pesado. E aqui isso já serve como um aviso para mim e para você, para que você não veja o mandamento do Senhor como uma carga. Obedecer a Deus não é carga, obedecer a Deus é vida para os nossos ossos. Mas é isso, é assim que ele tenta a Eva. E então Eva responde a ele, verso 2: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, nós podemos comer. Eva conhecia o mandamento. Ela repete o mandamento do Senhor, pelo menos até aqui, ela está sendo correta, ela está falando o que Deus disse. Isso mostra que Eva é responsável pelos seus atos. Ela sabia o que deveria fazer e o que ela deveria não fazer. Eva sabia. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
ou seja, da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus: dele não comereis, e o detalhe aqui, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja que Eva aqui, ela entra no jogo da serpente. Por quê? Ela mesma coloca mais peso no mandamento. Quando Deus disse a Eva que ela não deveria tocar aquele fruto, em momento algum, Deus jamais disse a Eva: não toque. Ele disse: não coma. Não coma. Mas ela aqui, ela está colocando mais peso no mandamento, ela está tornando esse mandamento leve e um mandamento ainda mais pesado. Não toque. Não toque. E aqui há outro erro que nos leva a pegar também. O erro de nós acrescentarmos à palavra de Deus aquilo que ela não diz. Nós adicionarmos à palavra de Deus mandamentos, comandos, ordens, para fazer aquilo que ela não disse. Nós acrescentamos à palavra de Deus a nossa própria tradição, os nossos próprios pensamentos. Jesus teve inúmeros conflitos com os fariseus justamente por causa dessa questão, porque eles acrescentavam aos mandamentos do Senhor coisas que Deus não havia ordenado. Eles tornavam os mandamentos difíceis de cumprir, porque por causa do formalismo da lei. É o que Eva faz aqui. Então a serpente responde à mulher, verso 4: é certo que não morrereis. O que a serpente está fazendo aqui? Ela não somente está lançando dúvida, mas ela está afirmando literalmente a Eva: Deus é mentiroso. Deus disse a vocês que você vai morrer? Não acredite. Não é verdade. Prove. Experimente. Coma da fruta. Coma do fruto. Você não vai morrer. Deus está mentindo para você. E quantas vezes nós também não nos apoiamos nesta dúvida, na incredulidade, para cumprirmos os desejos do nosso coração? Nós sabemos que os nossos caminhos, a Bíblia diz isso, que os nossos caminhos eles não vão dar certo, que nós não devemos fazer isto ou aquilo, ou que devemos fazer isto ou aquilo, porque agir de modo contrário é prejuízo, vai dar errado. Mas nós desobedecemos, nós escolhemos pensar que Deus ele mente e que as consequências do nosso erro não vão acontecer. Veja como esse texto é atual. Então a serpente continua: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esse é um texto muito rico. Esse é um trecho muito rico. Por que é que Deus está mentindo para Eva aqui? Qual é a justificativa que o diabo dá para que Deus esteja mentindo? É porque Deus ele é malicioso. Ele está escondendo de você, Eva, alguma coisa que ele não quer que você saiba. Algo que ele quer guardar só para ele. E começa aqui a raiz de um grande pecado do ser humano, que é a superstição. É a tentativa do homem de descobrir aquilo que Deus escolheu não revelar. Do homem achar que ele pode assenhorear-se de todos os segredos de Deus. De que o homem ele é capaz de penetrar os mais profundos mistérios do Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio 29, que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. O que pertence a nós é aquilo que Deus revelou. Mas o homem ele insiste em buscar aquilo que Deus não escolheu não me revelar. E por detrás desse esforço existe a semente de todo pecado. O homem deseja ver-se autônomo de Deus. É a grande tentação do homem. É a minha grande tentação, a sua grande tentação, a tentação de quem está em casa, é a tentação de sermos como Deus. O diabo diz: Eva, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus.
E é isso que nós queremos fazer, ainda que implicitamente quando nós pecamos. É sermos autônomos do Senhor. É sermos deuses nós mesmos. É sermos os nossos próprios senhores. O diabo aqui, ele não está mentindo. Realmente, se Adão e Eva comessem desse fruto, eles seriam conhecedores do bem e do mal. Eles iriam ter um conhecimento que tão somente Deus tem. Porém, isso era pecado, porque era uma tentativa de ser autônomo diante do Senhor. Isso Deus jamais vai admitir. Nós somos dele, ele nos criou. Nós dependemos dele. Toda tentativa de autonomia do Senhor é pecaminosa. Toda tentativa de virar as costas a Deus é um pecado. Toda blasfêmia é pecaminosa justamente porque vira as costas para Deus. Não dá a Ele o valor que Ele tem. O diabo faz com que nós duvidemos do caráter de Deus. Será que Deus realmente é bom? É a tentação de Satanás. Será que aquilo que você tem, aquilo que você possui, não é melhor do que aquilo que Deus já te ofereceu? Você é paralítico do pecado. E qual a conclusão? Vendo uma mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido. E ele comeu. Ao invés de Eva ouvir essas palavras rebeldes do diabo por meio da serpente, ter virado as costas e ido embora e dito: eu acredito que Deus é melhor. Não, ela escolhe, ela cobiça. Ela cobiça o fruto da árvore. O pecado começa a ser gerado dentro dela. É claro, como eu disse aqui antes, nada é hoje como era antes. Para nós hoje, o simples ato de cobiçar já é pecado. Mas para Eva não, porque havia só um mandamento: não coma. Eva poderia muito bem, no seu estado perfeito, no seu livre-arbítrio perfeito, livre-arbítrio que apenas Adão e Eva tiveram, e ninguém nunca mais tem ou jamais terá esse livre-arbítrio, a decisão livre de escolher entre o bem e o mal, de maneira absoluta, somente Adão e Eva tiveram. Eva poderia muito bem ter rejeitado, mas não, ela desobedece. Ela rompe com o único mandamento que Deus havia dado a ela e ao seu marido. Sim, a ela e ao seu marido. Por quê? Porque nós costumamos brincar que Eva é a grande culpada nessa história. Mas parece por esse relato, já que não há uma quebra aqui de tempo, que Adão estava bem próximo quando Eva fez essas coisas. Mas ele não se interpõe. Ele não diz: Eva, o que é que você está fazendo, mulher? Que loucura é essa que você está fazendo? Não, ele se aproxima. Talvez motivado pelo fato de que Eva não morreu imediatamente. Ele viu Eva comendo, ela tomou do fruto, comeu e não morreu ali na hora. E ele pensou: bem, então tudo aquilo que a serpente estava falando é verdade. Ela não morreu, eu vou tomar do fruto também, eu vou comer. E Adão então come. Então, meus irmãos, tudo deixa de ser como era. Pense nas grandes catástrofes do seu mundo. Pense nos tsunamis. Pense nos terremotos. Pense nos desastres aéreos, nas guerras. Pense nas grandes pragas, nas epidemias, causas que matam milhões e milhões. Eu lhes afirmo, meus irmãos, com base na Escritura, nada foi mais catastrófico na história da humanidade do que este momento fundante em que Eva e Adão tomaram do fruto proibido e comeram. Um terremoto pode matar milhões, milhares.
espontânea vontade de desobedecer ao Senhor, rebelar-se contra o seu Deus, eles rompem com a harmonia, com a ordem criada e fazem com que a consequência dos seus pecados seja transmitida a todos os seus descendentes. Cada um de nós experimenta ainda hoje a consequência do pecado de Adão e Eva. É a maior de todas as catástrofes. Porque na desobediência do homem, o homem entra em rebeldia com Deus. Aquele relacionamento de amizade, aquele relacionamento de comunhão, de ligação que o homem tinha com Deus, ele é rompido. E o homem então passa a ser inimigo de Deus. E aí você vê o surgimento da idolatria, da blasfêmia. Você vê o juízo de Deus tendo de se manifestar contra o homem. O homem é inimigo de Deus. Você vê aquela relação do homem com o seu semelhante. Adão dizendo antes da queda, dizendo verdadeiramente, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Veja, Senhor, que coisa bonita que o Senhor fez. Ele faz um poema de amor àquela mulher que Deus criou. Depois da queda, ele diz: a mulher que tu criaste, foi ela que me deu o fruto e eu comi. O homem passa a ser inimigo do seu semelhante. O homem passa a odiar o seu próximo. E daí nascem as guerras, daí nasce o divórcio, daí nascem os homicídios, daí nasce o crime. Porque o homem, ele odeia o seu semelhante. O homem que foi criado para viver uma relação de paz consigo mesmo, de felicidade, de satisfação, de pensar consigo mesmo, de pensar a respeito de si mesmo aquilo que convém, de ver a si mesmo como a criatura mais especial da criação de Deus. O homem passa a pensar de si aquilo que não convém, e nascem daí os preconceitos, nascem daí os complexos, nascem daí as doenças mentais, os vícios. O homem é incapaz, por causa da ruptura da queda, em pensar de si mesmo aquilo que convém. O homem que foi criado para viver uma relação de sustento e de cuidado, de gerência sobre a criação e de ser alimentado por ela, o homem passa a ter de comer do seu próprio suor, do seu rosto. Seu relacionamento com a natureza se torna um relacionamento conflituoso. Daí vem as catástrofes naturais. Daí vem as doenças, as pragas. Daí vem as dificuldades que todos nós temos no nosso trabalho, com os nossos chefes, porque o trabalho se torna algo penoso. Você ganha o seu pão com o suor do seu rosto. Você entende porque eu digo que de todas as catástrofes humanas, essa é a maior. Essa é a maior de todas as catástrofes humanas, irmãos. O problema do homem não é a ignorância. O problema do homem não é a falta de educação. O problema maior do homem não é a desigualdade social. Há algo mais abaixo disso. O real problema do homem é o fato de que ele escolheu desobedecer a Deus no Éden e lançou a raça humana debaixo de toda a maldição. O verso 7 mostra isso. Abriram-se então os olhos de ambos, de Adão e de Eva, e eles perceberam que eles estavam nus. A nudez para eles não era uma vergonha, mas porque agora eles têm uma noção de pecado, eles olham para si mesmos, para a sua nudez, e eles se cobrem de culpa, de vergonha, eles estão humilhados. Esse homem que era a coroa do coração da criação, agora ele está humilhado, ele está com a alma no pó.
Então ele cose folhas de figueira, folhas de uma árvore, para cobrir a sua nudez. Folhas que eram folhas largas, folhas fortes de figueira, mas que no instante mais tarde pereciam e eles estariam nus de novo. Uma vestimenta que era incapaz de cobrir a sua nudez, incapaz de cobrir o seu pecado. E assim é a religião humana, assim são as tentativas do homem de tentar resolver os problemas que vieram da queda, dessa catástrofe, por causa pelas suas próprias forças, pelos seus próprios meios. O homem recorre à religião, o homem faz rituais, o homem ele busca a satisfação no dinheiro, ele busca a satisfação na droga, ele busca a satisfação em relacionamentos ilícitos. Ele faz tudo isso para tentar cobrir a sua nudez, para tentar cobrir as suas vergonhas, a sua vergonha diante de Deus. Mas tudo isso é insuficiente. É insuficiente para cobrir a consequência da grande catástrofe que foi a queda. Mas essas são as más notícias. Adão e Eva falharam. E por causa disso eles lançaram toda a raça humana, numa espiral de sofrimento. Por que o seu mundo não é como ele deveria ser? Por que o seu mundo não é como deveria ser? Porque o homem escolheu rebelar-se contra Deus. E nós continuamos escolhendo, mas há um caminho de volta. Porque se essa história é a história de uma grande catástrofe, essa também é a história de uma grande esperança. Daqui a 2 semanas nós vamos ver a esperança essa. Porque onde há queda, onde há destruição, Deus aponta para um tempo de restauração. Aqui começa a desgraça da raça humana, mas aqui também começa a história da redenção, a história da reparação, a história do tempo em que Deus irá restaurar todas as coisas. E ele aponta para aquele que foi tentado como Adão e Eva, mas que permaneceu em pé. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 12. Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós todos pecamos e por isso nós morremos. Nós todos pecamos e por isso experimentamos também a consequência do pecado. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só Adão morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aí eu vou para o verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A morte entrou no mundo por meio de um só. A catástrofe entrou no mundo por meio de um só, Adão. Mas o segundo Adão é aquele que traz vida, Jesus. Ele também, como Adão, foi tentado pelo diabo. Não apenas uma, mas diversas ocasiões o diabo o tentou a desistir da sua missão. Mas ele permaneceu firme. Adão e Eva cederam à tentação de Satanás, mas Cristo permaneceu obediente até a morte de cruz. E por causa da sua obediência, todo aquele que nele crê, todo aquele que por meio de Jesus Cristo volta-se para o senhorio do único Senhor e Salvador, todo aquele que por meio de Cristo recebe o senhorio de Deus sobre a sua vida,
esse encontra a vida e vida eterna, e esse experimenta a restauração do Senhor. Meus irmãos, por que é que eu estou pregando essa mensagem nesta noite? É para que você saiba qual é a raiz do seu problema. É para que você saiba por que o seu mundo não é como deveria ser, como diz o lema da nossa série. Por que o seu mundo não é como deveria ser? Você precisa saber, existe uma causa, e esta causa chama-se pecado. Esta causa chama-se rebelião contra Deus. É isso que faz o nosso mundo ser corrompido. É isso que causa todo o ódio. É isso que causa toda doença, toda catástrofe. É isso que causa o sofrimento humano. É o fato de que o homem escolheu desobedecer a Deus. Mas eu também prego esta mensagem para que nesta conclusão o teu coração se encha de esperança, porque se existe catástrofe, existe a oportunidade da redenção. Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Todas as coisas serão feitas novas por meio de Jesus. Aleluia. Aleluia, porque se a Bíblia não acaba, como dissemos em Gênesis 2, ela também não acaba em Gênesis 3. Deus continua a agir. Deus, na sua misericórdia, há de restaurar tudo aquilo que o diabo fez em ruínas. Você crê nisso? Crê no poder de Deus para restaurar todas essas coisas em meio de Cristo? Oremos, irmãos. Oremos.